ontem eu estava fazendo um processamento, não vou aqui falar, mas que coisa bonita, gente, vem assim, ó, vem fechando de uma maneira assim, sobrenatural, o que nós vivemos na primeira noite aqui, e até ontem, parece que é um fechamento de ciclo, um fechamento de palavras. No domingo às 9h30, às 17h, a pastora Gi, e 3 mensagens no domingo, mas parece que se você for analisar, é um degrau que você vai subindo e você vai galgando. E eu tinha muitas palavras para ministrar nessa noite, e eu estou trazendo um tema hoje, rompendo com o limite, né? Rompendo com os limites. E para traduzir assim para todos nós vamos romper com uma mentalidade limitante, cristão limitante. Você não nasceu para ficar na borda, no limiar, você nasceu para romper o Jordão e tomar posse da terra prometida, amém? E hoje quero falar aqui, eu quero ser bem mestre hoje aqui, olha ali, ó, os irmãos, né? Mestre com um apitado de profeta, agora sim, né? Vamos lá. E os filhos de Ruben e os filhos de Gade tinham muito gado em grande multidão, e viram a terra de Jezer, terra de Gileade, e eis que o lugar era lugar de gado. Vieram, pois, os filhos de Gade e os filhos de Ruben falaram com Moisés e Eleazar, o sacerdote, e os maioral da congregação, dizendo: Ararote, Dibom, Jessé, Nirá, Esbom, Eleaz, Sebeão, Enego e Bom, a terra que o Senhor feriu diante da congregação de Israel é terra de gado, e os teus servos têm gado. Disseram mais: se achamos graça aos teus olhos, dê-nos esta terra aos teus servos, em possessão, e não nos faça passar o Jordão. Pega a visão. Nós não queremos passar o Jordão, nós queremos construir a nossa vida no limiar, na fronteira, nós não queremos ir muito longe. Porém Moisés disse aos filhos de Gade e aos filhos de Ruben: irão vossos irmãos a peleja e ficareis vós aqui? Por que desencorajais o coração dos filhos de Israel, para que não passe a terra que o Senhor lhes tem dado? É aí comigo agora, pode fechar a sua Bíblia aí. Diga assim para o teu irmão: hoje é dia de você romper o limite. Hoje é dia de você romper os bloqueadores que estão impedindo de você entrar na terra da promessa. Fechou a Bíblia agora? Olhe para mim aqui. Muitas vezes as nossas decisões como pais, como mães, como líderes, jovens, vão preparar um futuro brilhante ou um futuro não muito brilhante, ou até mesmo um futuro comprometedor. Aqui nós vemos que Gade, ele olha para a campina, ele olha para aquilo que é verde, e eles têm muito gado, eles têm muita possessão, então eles dizem: esse é o lugar correto para mim. Eu não vou esperar romper o Jordão, eu não vou tomar posse da terra prometida, eu vou construir a minha vida, porque aqui eu acho que vai dar boa, aqui é o lugar onde a minha necessidade será suprida. Irmãos, quero falar uma coisa para vocês: não construa a tua vida na tua necessidade. Já vou falar bem certo para você, porque se você vive por necessidade, você não vai encontrar o propósito. Mas se você viver o propósito de Deus, você não saberá o que é necessidade. O pastor Tiago sempre fala uma coisa: toda provisão se encontra dentro do propósito. Sim, pastor Tiago, aprendi contigo, meu pastor. Te amo, tá? Tu é uma pessoa muito importante, toda a tua casa tem uma aliança comigo, tá? Se eu viver por necessidade, eu vou viver pelas vistas. E o diabo também, ele é perito de mostrar para você aquilo que agrada os teus olhos.
porque a maior promessa não era a terra prometida, era a presença de Deus que aquele povo iria carregar. O que fazia aquele povo forte, o que fazia aquele povo conhecido, não era a força do braço deles, não era o talento deles, eles eram pequenos, mas o que as pessoas focavam não era no povo de Deus, mas no Deus daquele povo. Agora eu não sei se você vai me entender. Essa mentalidade de que você precisa andar por vista, pela necessidade, e você corromper o propósito, e você achar que aquele lugar, que aquela área, ela vai realmente suprir a tua necessidade, você quem sabe vai negociar valores e princípios que os teus filhos, as tuas gerações irão pagar. Pastor, o que tem a ver Gade com aquilo que o Senhor está falando? Vamos lá. Em toda a história da Bíblia nós vemos sempre aqueles que Deus chama para ter um relacionamento íntimo, trocando a presença por coisas. Nós vemos isso no querubim ungido. Quem conhece Lúcifer, profeta Ezequiel fala muito bem isso, Isaías 14 fala muito bem isso, que Lúcifer, ou querubim ungido, porque essa palavra Lúcifer não está na Bíblia, ele foi ungido para um propósito, ele foi ungido para um escalão, para se alimentar da presença. Mas um dia ele chega e ele tira os olhos da presença e olha para o trono. Quando ele deseja o trono, quando ele deseja ser aquilo que ele não foi chamado para ser, ele se transforma num demônio. Toda vez que você assassina a tua identidade para viver a identidade de outra pessoa, você demoniza a tua identidade, porque você vive uma vida que não é tua, e diante dos olhos de Deus, isso é demônio. É por isso que Lúcifer se transformou num demônio. Ele cai da sua posição de um querubim, de um anjo ungido, para um propósito, para se tornar demônio. Por quê? Porque ele não quis mais ser o querubim ungido, ele quis ser semelhante a Deus. Aí nós vemos isso no Éden, quando Deus ele constrói, ele prepara todas as coisas, dá todas as árvores frutíferas para o homem comer, e ele diz: essa é minha, não toque, porque o dia que você comer dessa árvore, do fruto dela, você certamente morrerá. Então o homem, ele olha para a árvore e ele deseja a árvore, ele diz assim: mas eu seria mais feliz se eu comesse desse fruto, eu seria mais feliz se eu tivesse essa árvore como minha possessão. Ou seja, eu não vou olhar para a bondade de Deus, que Ele me deu todas as árvores, e essa árvore não é minha, eu preciso respeitar, é do meu pai, e Ele falou para mim não comer. Então existe um segredo entre Deus e o pai, está tudo bem. Mas Satanás diz assim: não, você precisa comer, porque o dia que você comer dessa árvore, você vai ter um conhecimento. Ei, lembre-se, Satanás caiu por ser, o homem caiu por sede de conhecimento. As coisas reveladas pertencem a mim e os meus filhos, e as ocultas pertencem somente a Deus. Então não indague a Deus certas coisas que você não entende e não compreende. O que Ele revelou é para você e para a tua geração. Aquilo que Ele não revelou pertence ainda a Ele. Como Jeremias: não contenda o barro com o oleiro. Se você comer desse fruto, você vai ser semelhante ao Altíssimo. É por isso que Ele não quer que você coma. Existe um segredo, porque o dia que você comer, você vai ser independente. Opa, se eu comer, eu vou ser como Deus, eu não preciso mais estar sobre o governo de Deus. Quando o homem ele come do fruto, ele está dizendo: eu não preciso mais de Deus. Eu tenho minha força, eu tenho meu talento, eu sei fazer, agora eu não preciso mais de ninguém que diga o que tenho que fazer. Pegou a visão? E quando nós nos movimentando através da nossa necessidade, a gente começa a viver pelos nossos desejos e vontade. Lembra o que aconteceu com Satanás? Qual foi a maldição da serpente? Você vai rastejar sobre o teu ventre.
Quando você deixa de viver pela vontade de Deus, você começa a viver pela tua vontade. E quando você vive pela tua vontade, você se torna um demônio. Porque você não quer direção, você não quer apontamento. Você já sabe fazer, você já entende, você compreende. É como Paulo fala: o teu Deus é o ventre. Ou seja, não sou eu o teu Deus, é o teu ventre. Ou seja, você deixou de viver pela presença para viver pela vontade, pelos prazeres dos olhos, pelos prazeres da carne e pela soberba da vida. São os três áreas da nossa vida: os olhos, a carne e a soberba, o orgulho. E com isso nós corrompemos a nossa identidade. Uma vez a identidade corrompida, o teu propósito, o teu destino, ele é paralisado. Mas o que tem a ver com Gade, pastor? Se você for ver Gade, ele estabelece a sua vida ao leste do Jordão. Ou seja, ele não rompe o Jordão, ele não passa o limiar. Ou seja, até que Deus me dirigiu, até que o Senhor cuidou de mim, a partir de hoje eu já sei o que eu estou fazendo. A partir de hoje eu sou maduro o suficiente. Eu sei tocar, eu sei cantar. Olha, todo mundo está fazendo assim, eu vou fazer assim. Aqui, nesse ponto, você já não quer mais o governo do reino. Você é um cristão limitante, ou seja, você vai até a altura que você acha que tem que ir. O momento que você precisa atravessar o Jordão, que você precisa viver do sobrenatural, para que o Jordão se abra, para que quando você dê o passo, e Deus possa colocar o chão, você não quer mais a sua direção. E eu nunca entendi por que Gadara, que fazia parte ali de Israel, apacentava porcos. Digo, não pode, o judeu não pode. Porco para o judeu, ele é tão impuro, que se a pessoa chegar e ter o contato onde o porco andou, ele já se tornava impuro, ele não podia. Era o animal mais impuro de todos, representando o pecado e o próprio demônio. E eu não entendia por que Jesus foi lá, e ele atravessou o mar da Galileia, foi ao leste do Jordão, para libertar um homem com 2.000 demônios, uma legião de demônios, e uma geração que estava apacentando porcos. Gade começou apacentando gados e ovelhas, e agora a sua geração, os seus filhos estão apacentando porcos. Se desviaram tanto do coração de Deus, se desviaram tanto do amor de Deus, que agora, em vez de estar fazendo algo para Deus, ou apacentando aquilo que poderia ser sacrificado para Deus, estão apacentando porcos. E se você virar o mapa de Números 32 e de Marcos capítulo 5, que fala da história do gadareno, a geografia vai só mudar o nome de Gade para Gadara. Uma decisão de construir a sua vida no limiar, de não romper o Jordão, de não romper com as limitações, de não romper com aquilo que eu não posso. Eu não consigo jejuar, eu não consigo orar, eu não consigo buscar o sobrenatural, eu não consigo permanecer, eu não consigo participar de um pequeno grupo, eu não consigo participar de um retiro, eu não consigo, por quê? Porque eu trabalho, porque eu tenho isso, porque eu tenho aquilo. Olha, as Campinas estão verso, que aquela geração entrava ao Jordão, a cada passo que a Arca da Aliança, que representava a própria presença de Deus revelada, e o próprio culto de adoração, a cada passo que eles rompiam o Jordão. Em Josué capítulo 3, conta a história que Josué rompe então o Jordão, e o Jordão se abre milagrosamente, e aquele povo começa a tomar posse da terra prometida. A geração de Gade fica da além do Jordão. A cada passo que a arca, a presença e a glória de Deus se afastava do Jordão, Gade se tornou a tribo mais longe da presença. Ou seja, eu consigo servir a Deus sozinho, não preciso de ninguém. Eu não preciso de um líder, eu não preciso, eu faço o que eu quero.
é desse jeito. Cuidado para você não fazer do teu ministério o teu ídolo. O diabo sempre vai estar trazendo propostas para que você não rompa o limite. Não construa a tua vida no deserto, não construa a tua vida aonde o Senhor não deseja. Moisés, ele foi claro: vocês estão querendo desencorajar o povo. E ao ponto que Moisés então autoriza. Vai ter momentos na tua vida que vão te autorizar. Porque não adianta dizer não, você não sabe ouvir não, porque já está entranhado no teu coração, você quer construir a tua vida no limiar do pecado, no limiar das tentações. Não adianta alguém falar, não adianta alguém que queira o teu bem, você está apaixonado pelas coisas do mundo, você não quer as coisas de Deus. Se quanto mais longe a presença de Deus for, melhor. A tribo de Gad se tornou a tribo mais longe da presença. Mais longe, a presença foi. Em Marcos capítulo 5 fala que Jesus então, no capítulo 4, ele passa uma provação para passar o mar da Galileia, a tempestade, querendo que o barco dele seja destruído, mas ele consegue romper essa colisão. Então ele chega, literalmente ele chega, em Marcos capítulo 5 diz o seguinte: e chegando à outra margem do mar, a província dos Gadarenos, e saindo ele do barco, lhe saiu logo ao seu encontro dos sepulcros um homem com um espírito imundo, o qual tinha sua morada nos sepulcros, e nem ainda com cadeias podia prender. Quando você constrói a tua vida fora da presença, você vai perdendo a sua identidade, e você vai perdendo o seu propósito. Chega um ponto que você não sabe mais o que você está fazendo. Estava lá Gade apacentando porcos. Quando você troca a presença por coisas, quando você confunde, eu quero falar aqui com pastores e líderes aqui, eu quero falar para vocês que todo lugar que eu vou, eu não cobro para ministrar, eu não cobro a passagem aérea, eu não cobro a gasolina, eu não mando uma secretária minha para fazer o seguinte: ó, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo outro. Eu, quando sou chamado, eu aceito, eu vou pela fé. E não foram poucas as vezes que eu tirei dinheiro do meu bolso, do meu sustento pastoral, para eu bancar a minha viagem missionária. Aí tem pessoas que acham que já sabe alguma coisa, e já está pensando em cobrar, está pensando em exigir. Eu quero falar uma coisa para você: se você faz a obra de Deus por dinheiro, se o diabo te oferecer mais um pouco, você vai apacentar porcos. Eu sempre falo para meus discípulos: o dia que eu ver, você que está comendo na minha mesa aqui, que você me conhece, você sabe, você já foi comigo, você sabe que tem lugares que a honra, tem lugares que realmente a oferta, ela te bate, diz assim: meu Deus, que coração generoso. Mas tem lugar, meu irmão, que quando você vem, bate as contas, 40% está em você, ou seja, você saiu da tua casa, deixou sua família, enfrentou o trânsito, e ainda tem que tirar dinheiro e cobrir. Mas sabe de uma coisa, meu irmão, eu não vivo por coisas, eu vivo pelo reino de Deus, e aquilo que eu fui fazer naquela cidade, está feito, almas foram ganhas, pessoas foram impactadas, e esse é o meu salário. Cuidado que em vez de você estar carregando aquele instrumento, ou qualquer coisa do teu ministério, e você está demonizando aquele negócio, Deus vai provar você. E quando você menos espera, irmão, chega o final do mês, e você paga todas as contas, e você olha assim: da onde que veio isso? E aí o Senhor fala assim: eu não fico devendo nada para ninguém.
Não é assim, pastor Tiago? Pastor Tiago vai fazer missão na África, em vários lugares. Tem vezes que não bate, irmão. Esse homem, ele perdeu a identidade, ele era um endemoniado. Cuidado, que a tua decisão hoje pode definir se o teu filho vai ser cheio do Espírito Santo. Ou o teu filho vai ser cheio de demônios. É a tua decisão. Eu não quero ir para a igreja. Vai para a igreja. Quando estiver aqui no meu teto, vai para a igreja. Porque não sei o que. É aqui. Vou ficar de mal. Pode ficar de mal, de bem, não tem problema. Você é pai. Você não está criando cristãos limitantes. Você está criando cristãos que vão romper o Jordão, que vão tomar posse da terra prometida, que vão ser cheios do Espírito Santo, que vão ser um condutor por onde o céu invade a terra. É quadrado, sim, somos quadrados, porque a cidade celestial é quadrada. Redondo é o inferno. A cidade é quadrangular, irmão. Vai ler Apocalipse. Aquele cara, ele estava tão cheio de demônios, sofrendo, ele pegava pedra e se feria. Quantos adolescentes estão pegando, se ferindo? Estão se cortando. Estão alimentando demônios com o seu sangue, sabe por quê? Porque os pais que deviam estar posicionados, não estão posicionados. Querem apenas ser crentes normais de fim de semana. O Senhor não te chama para ser normal. Normal. Enquanto você for normal, o diabo diz, que lindo, bonito. Mas quando você decide romper o Jordão, mas o Jordão, alguém vai abrir? Não vai abrir. Deus falou para Josué, olha, pega a arca, o sacerdote na frente e manda marchar. Mas ninguém consegue passar o Jordão no tempo de cheia. O Jordão, ele consome você. Mas quem disse que vocês vão abrir o Jordão? Quem disse que vocês vão romper o Jordão? Ei, dá o passo, coloca a arca nas costas. Ei, sabe o que o Senhor está falando? Eu não sei se você está me entendendo, mas eu quero falar para você que a arca de Deus representa a presença de Deus revelada. A arca de Deus representa o Espírito Santo que não está fora, está dentro de você. Eu quero dizer, o que você precisa não está na Globo, não está com Trump, está dentro de você. Cristo em nós, a esperança da glória. Apenas obedeça. Mas vai ser difícil fazer um homem ao máximo 3 semanas. Vale a pena, meu irmão. A tua geração vai estar cheia do Espírito Santo. Mas é um retiro. Vale a pena. A tua geração vai ser cheia do Espírito Santo. O discipulado dói. Não é fácil lidar com gente. Não é fácil, irmão. Pior é ver uma geração cheia de demônios, com pedra, se ferindo e corrente, ninguém segura e ninguém prende. E é o terror da cidade. Eu profetizo que gerações como Paulo, Silas, que quando chegam na cidade, lá em Atos dos Apóstolos, todo mundo começa a tremer, e lá vem os caras que têm virado o mundo de ponta cabeça. Ei, eu oro que a tua geração, quando chegar numa cidade, todo mundo vai ficar assim tremendo, sabe por quê? Porque é uma geração cheia do Espírito Santo, e aí aonde chega o ungido de Deus, os demônios têm que sair. Me prove para mim na Bíblia, quando Jesus tocou o pezinho em Gadara, os diabos, todos os demônios, as demônias, os capetas, as capetas, pomba gira, pomba não gira, todo mundo tiveram que ficar assim. É por isso que houve a tempestade, é por isso que houve vento forte, é por isso que o diabo quis afundar o barco de Jesus, quando ele disse, é necessário eu passar para o outro lado. Teve uma geração que não quis a minha presença, teve uma geração que não quis andar comigo.
mas eu vou passar para o outro lado. Sabe o que eu vejo aqui, irmão? A bondade de Deus. Nós não queremos, mas Ele quer. Você desistiu, mas Ele não desistiu. Jesus deixou uma igreja de mais de 20 mil pessoas, e Ele diz assim: olha, eu estou cansado, mas vamos passar por outro lado. Eu quero ir lá. Existe uma cidade lá, existe uma tribo que já não me conhece mais. Existe uma tribo que não quer mais a minha presença. Existe uma tribo que não quer mais eu por perto. Mas eu vou lá. Eu vou chegar lá. Quando Ele tocou os pés lá, todos os demônios tiveram que ficar de joelho. Naquele momento nenhum demônio mais tinha vontade. Nós podemos ir para os porcos. Vou pensar. Olha, depende do meu bom humor. Não nos mande para o abismo. Está aqui. Porque vieste nos atormentar, ó Filho do Altíssimo. Não chegou a nossa hora ainda, não nos mande lá para sofrer. Deixa nós ficar por aqui. A gente fica nos porcos mesmo. Cuidado com aquilo que você está apacentando, irmão. Tem muitas coisas que você está alimentando, que os demônios amam entrar dentro deles. Não demonize a sua geração, por causa que você está vendo uma oportunidade. Filhos de Deus não andam por oportunidade. Filhos de Deus vivem por propósito. Vou dizer mais uma vez: filhos de Deus não vivem por oportunidade. Filhos de Deus vivem por propósito. Filhos de Deus vivem pela direção de Deus, a direção do Senhor. Jesus está naquele território aonde Ele não era bem-vindo, aquele território aonde não queriam que a sua presença estivesse lá. Quantas pessoas que decidiram construir a sua vida longe da presença, longe, por causa de uma necessidade. Vou passar bem rápido. Sansão, ele deveria casar com uma hebreia, não com outra mulher das nações, mas ele não consegue ver uma jovem dentro da sua linhagem, dentro da sua nação, e ele se namora por uma filisteia. O seu pai diz: filho, não é do nosso costume, Deus não deseja isso para a tua vida. Pai, os meus olhos se encantaram, os meus olhos se apaixonaram. Cuidado, meu filho, porque a primeira coisa que o inimigo feriu quando pegou Sansão foi vazar os seus olhos, foi furar os seus olhos. Sansão perdeu a força, perdeu a direção do espírito. Sansão, ele foi levado como escravo, aonde ele deveria governar, aonde ele deveria ser o príncipe. Ele se tornou apenas alguém que era chamado para alegrar uma plateia. Você não foi chamado para alegrar uma plateia, você foi chamado para ser profeta para as nações. Você foi chamado não para agradar todo mundo, meu irmão, você foi chamado para agradar o Pai. Você não foi chamado para que todo mundo possa dizer assim: ai, que lindo, bonito. Você foi chamado para trazer um alinhamento do céu para a terra. Você foi chamado realmente para que a voz de Deus possa transcender a tua voz e mudar destinos. Você acredita nisso? Então é hora de você se posicionar. É hora de você sair desse limiar. É hora de você romper o Jordão e viver por fé hoje. É hora de você olhar e você pedir para o Senhor: Deus, me leve ao next level, me leve a um próximo nível, aonde eu não confie naquilo que eu estou vendo, mas eu possa confiar naquilo que o Senhor está dizendo. Dá um passo. Outro que decide construir a sua vida, Pedro. A Bíblia diz que quando Jesus repreende ele lá no Getsemane, ele começa a viver por suas vontades,
por seu instinto. E a Bíblia diz que ele já não andava mais junto com Jesus, mas andava como? De lado. E aí ele começa a negar Jesus. Eu não conheço ele. É isso que acontece quando nós não estamos juntos. Tudo aquilo que um dia você disse que iria dar a sua vida, você começa a negar. Tudo aquele dia que você não vou fazer mais isso, mas aí você começa a negar. Você começa a andar na contramão de tudo aquilo que um dia você falou. Porque você está andando distante da presença. Você está andando distante da presença. E quando ele negou a terceira vez, os olhos de Jesus se conectaram aos olhos de Pedro. E Pedro pôde se ver aos olhos de Jesus. E ele sai e ele chora amargamente. Que o Senhor possa nos tirar desses limiares. Que o Senhor possa nos tirar desses lugares onde a gente decidiu construir a nossa vida longe da presença do Senhor. Hoje é um dia de rompimento, irmão. Hoje é um dia de nós sairmos do lugar, para que nós possamos dizer: Senhor, eu abro mão de tudo, daquilo que eu acho, daquilo que eu penso, e eu quero viver os teus propósitos na minha vida. Outro que olha para a sua necessidade. Gênesis capítulo 12, nós vemos, a pastora Gi pregou muito bem isso domingo. Deus promete a Abraão promessas eternas. Promessas que ele iria gerar um filho, e as famílias da terra seriam abençoadas pela vida de Abraão e de Sara. Até então, Abraão e Sarai. Mas com o devocional que nós começamos agora, hoje nós chegamos no Gênesis capítulo 24, e nós estamos lendo a Bíblia, e essa semana, quando eu chego no Gênesis 16, eu fico impactado. Sarai, ela olha para Abraão, e ela diz o seguinte: olha, Deus fechou a minha madre, eu não vou te dar filho, eu tenho aqui minha escrava, Agar, você vai se deitar com ela, e eu vou ter filho através da minha escrava. E Abraão aceita. Meu Deus, como isso? Como que pode acontecer? De que maneira isso pode acontecer? De alguém que recebe a revelação do céu, visitações, altares sendo recebido, e palavras de Deus diretamente faladas ao coração, e parece que não consegue ver. Olha a necessidade, olha para os problemas, olha para os desafios, e acha que Deus não é capaz de fazer. Que nós temos que colocar a nossa mão, que nós temos que dar o nosso jeito. O Senhor nos chama para que nós possa dar o nosso jeito, colocar a nossa mão. Enquanto você tiver com a tua mão ali, é a tua mão, não é a mão dele. Tudo que você gerar, a responsabilidade de alimentar vai ser tua, mas tudo aquilo que Deus gerar, a responsabilidade de alimentar é dele. Nada que começa em você vai terminar em você, e nada que começa em Deus vai terminar em você. Começa em Deus e termina em Deus. E em Gênesis 17, Deus intervém. Ele tem lá um caso, e realmente a mulher fica grávida, Agar gera Ismael. Mas no capítulo 17, passa-se um tempo, Abraão já está com 99 anos. E Deus vem e precisa mudar o nome. Deus precisa mudar de Abrão para Abraão, e de Sarai para Sara. Aí o Senhor falou assim: uma letra foi tirada do nome de Sara. E eu fui tentar saber qual que foi essa letra. Que letra que foi essa que foi tirada de Sara? E qual que foi acrescentada tanto em Abraão e em Sara? Coloca para mim aqui, eu pedi ajuda para o chat GPT ali, ele colocou ali, meio estranho, mas tudo bem. Abraão, Deus acrescentou, olha aqui para mim, Deus acrescentou a palavra rei. É a quinta palavra do alfabeto, e significa sopro, espírito, vida. Foi acrescentado o nome de, é por isso que é Abraão. É como respirar, é como se Deus tirasse a vida dele e colocasse em Abraão. Em Sarai, ele precisava remover uma letra, Iod, fala assim, Iod, fala Iod.
Essa palavra significa, é a palavra número 10 no hebraico, e significa ação humana, capacidade natural e controle. Estão pegando a visão? Sara não era somente estéril de ventre, ela era estéril de mentalidade. Ela era estéril, porque ela queria controlar, ela queria pegar a promessa de Deus, e ela queria fazer por onde acontecer. É por isso que quando Sarai, ela se move no capítulo 16, ela está agindo pela sua mão e pelo esforço próprio. Ela age através da ação humana, ela age através da capacidade natural, ela controla, ela quer fazer com que as coisas espirituais sejam manifestas através do natural. Quando Deus remove do nome dela o Yod, Ele estava apenas tirando o controle. O controle já não está mais na tua mão. Eu tenho uma promessa para cumprir na tua vida. Foram quase 30 anos de espera, porque uma mulher estava no controle, porque uma mulher ainda estava ditando as regras, porque uma mulher ainda estava fazendo, né? Lembra assim, uma mulher, ela diz assim: ô amor, arrume a mesa. Quando uma mulher falar, meu irmão, não consulta carne e sangue. Então fala assim: já estou indo, para tudo, irmão. É importante o que está fazendo. Cara, se você demorar 5 minutos, só que eu quero dizer uma coisa aqui nessa noite. Enquanto você estiver no controle, na ação humana, você vai olhar para as Campinas, você vai olhar: eu tenho muito gado, aqui é melhor, aqui, olha, eu tenho, aqui é o lugar correto para Deus cumprir, não, mas é aqui que as coisas vão acontecer, é aqui, não, esquece, pare de olhar pelos teus olhos, o Senhor está te chamando a você olhar pelas lentes que o céu está dizendo. Se Deus te colocar você num cemitério, como Ele fez com Ezequiel 37, você só vai ver morte, você só vai ver destruição. Mas quando Deus diz assim: ô Ezequiel, o que você está vendo aí? Pode esses ossos viver? Pode esse caos se tornar em um ato de milagre? Senhor, tu tudo sabes. Então profetiza, filho do homem. Ei, o Senhor vai te colocar num lugar que você precisa abrir a tua boca e profetizar. Quem sabe você só está vendo desgraça, mas Deus está vendo um exército extremo. Deus está vendo um potencial incrível, e Deus colocou você lá, sabe por quê? Porque você gera vida. Quando Jesus tocou em Gadara, aquele lugar era um lugar endemoniado, aquele lugar estava com a sua geração vendida ao pecado, vendida à desgraça. Mas Deus, quando colocou o pé lá, quando a presença deles tocou aquele lugar, os demônios todos ficaram de joelho, porque Jesus tinha a marca da promessa. Se o Senhor está te colocando você ali, naquele grupo, se Deus está colocando você ali, naquela igreja: ai pastor, mas a igreja aqui é uma bênção. Ei, desculpa eu te decepcionar você. Aonde há pessoas, há problema. O ferro afia o próprio ferro. Todo relacionamento no início é lua de mel. Ai, que lindo! Você não consegue ver defeito porque você está apaixonado. Você não consegue ver defeito, só vê as qualidades. Sabe por quê? Porque você passa por cima. Uma pessoa apaixonada, ela passa por cima dos problemas. Mas tem o segundo nível do relacionamento, aonde você começa a ver os problemas. Aonde você, mas não é tão bom assim. Aqui é diferente o problema. Porque aí começa a vir as provações. É por isso que tem pessoas que desistem do casamento, é por isso que tem pessoas que desistem do relacionamento, que não conseguem romper esse ciclo da dificuldade, aonde você começa a detectar os problemas, você começa a olhar os defeitos, mas quando você rompe
rompe esse ciclo, você entra num nível onde você vê o defeito, mas você vê as qualidades, você vê a força, mas você vê a vulnerabilidade, e aí você decide como família, cobrir a tua casa, como família você decide amar a tua casa, como família você decide amar o teu marido, você decide amar a tua esposa, você decide não abandonar a tua família. Não existe família perfeita, meu irmão. Só muda de endereço. Tem desafio. Então nós vamos passar por isso. Nós vamos passar por dificuldade. Em todo lugar que Deus tem promessa, o diabo vai estabelecer uma fortaleza. Olha só o que diz. Jesus foi lá e libertou aquele homem. Tirou todos os demônios. Aquele homem agora está sentado na presença, ele está usufruindo da presença. Aquele homem, não se sabe o nome dele, mas está tudo bem, ele não representa uma pessoa, ele representa uma cidade, ele representa uma geração. Quem sabe aquilo que Deus vai fazer na tua vida, vai continuar fazendo para as futuras gerações, mesmo que você não exista mais. A Bíblia diz que aquele homem estava sentado, em sã consciência, aos pés de Jesus. Amados, aquele que não queria mais a presença, mas a sua geração liberta, agora quer se alimentar da presença. A geração que não queria romper o Jordão, a geração que não queria permanecer na presença, agora aquele homem diz o seguinte: eu quero ir junto contigo, Jesus. Aonde o Senhor for, eu quero ir. Aonde o Senhor for colocar perante os teus pés, eu quero ir. Eu quero ir. Os meus pais não quiseram, mas hoje eu decido, eu quero. Eu quero viver para Ti, Jesus. Eu estava morto, mas agora eu estou vivo. Eu estava cheio de demônios, agora eu estou cheio do Espírito Santo. Eu quero Te seguir. Olha como uma geração, ela vai na contramão de outra geração. Ei, quem sabe o mal tocou em você, mas você diz: a partir de hoje, tocou em mim, mas o poder de Deus me libertou, e a minha geração, ela vai conhecer o Deus que os meus pais não me ensinaram. E aí o Senhor Jesus diz assim para ele. Aí todo mundo lá: vai embora, nós não te queremos aqui. Foi ali que diz assim, ó. E todos falaram: não queremos ele aqui. Vai embora. Aí Jesus olhou para ele. Virou o tempo, filho. Você não precisa ir mais para Jerusalém adorar uma caixa. Eu saí da caixa. É com Jesus, Ele está na cruz. Pai, em Tuas mãos eu entrego o meu espírito. Quando o véu do templo é rasgado de cima a baixo. A presença não está mais presa em um lugar, em uma casa, em um templo. A presença está disponível para se tornar morada. Sabe o que Jesus está dizendo para ele? Filho, você não está entendendo nada. Agora você vai se tornar a morada do Espírito de Deus. Volta para a tua casa cheio dessa unção, cheio dessa graça. Conta para a tua família a bondade, a misericórdia de Deus que te alcançou. Coloca para mim, para nós finalizar uma ministração. Coloca lá, Marcos capítulo 5, versos 20. Olha que incrível, gente. Que incrível que é a bondade de Deus. Como é incrível. E aí eu já vou finalizar. Você vai entender o que mudou na vida de Abraão com a letra R. O que mudou na vida de Sara. O que mudou na vida da igreja. A palavra rei significa a presença revelada do Espírito Santo habitando dentro de nós. Não é mais você que corre atrás da presença, mas a presença, ela vai até você para habitar dentro de você. Então aquele homem se foi e começou a anunciar em Decápolis o quanto Jesus tinha feito por ele. Todos ficaram admirados. Não somente, volta ali, não somente, essa palavra Decápolis significa um conjunto de 10 cidades, ou seja, aquele homem, ele não somente pregou para a sua família, mas ele pregou para todas as cidades, que decidiram viver longe da presença do Senhor. Sabe o que eu quero dizer uma coisa para você? O teu pertencimento, a tua entrega,
Atos capítulo 1:8 diz: ficar em Jerusalém até que do alto você vai ser cheio do poder. Então vocês serão minhas testemunhas em Camboriú, em Santa Catarina, no Brasil, na Espanha, nos Estados Unidos, na Alemanha, em Blumenau, Itapema, Florianópolis, em qualquer lugar. Vocês vão ser minhas testemunhas. Em Atos 2, quando todos estavam reunidos, como nós estamos hoje aqui, eles estavam orando, e a letra que Deus acrescenta em Abraão, e acrescenta em Sara, Ele libera naquela noite. A Bíblia diz que o Espírito Santo, a quinta letra do alfabeto, vem para preencher o vazio da presença da igreja na vida dos discípulos. Todos que estavam lá reunidos, os 120, o jovem que Jesus tinha libertado, as mulheres que Jesus tinha curado, todos os 120 estavam lá, esperando ser cheio, transbordante da presença do Espírito Santo. Ou seja, pastor, o que o Senhor quer dizer? Não importa o lugar que você possa estar habitando, o Senhor está dizendo que Ele deseja habitar em você através do Espírito Santo de Deus, e não importa onde você colocar a planta dos pés, você vai ser a diferença. Você vai ser a diferença dentro da tua casa, você vai ser a diferença dentro da tua família, dentro da sua cidade, do local global. Não importa onde você colocar a planta dos teus pés, você vai andar sobre consciência de céus abertos. Você vai se tornar um condutor por onde o céu invade a terra. Você se tornará um embaixador por onde o reino de Deus é estabelecido e manifestado. Você não vai ver limites. Você vai olhar para o Jordão e você sabe que você apenas precisa marchar, porque quem vai abrir o Jordão vai ser Deus. Quando o sacerdote tocar no limiar do Jordão, ele se abriu, ele ficou aberto, e o povo passou em seco e tomou posse da terra prometida. Muralhas foram quebradas, reis foram vencidos, gigantes foram derrubados. Sabe por quê? Porque quando Deus promete, Ele honra a sua promessa. Apenas Ele precisa o teu sim. Se você é a resposta dessa noite, se você quer realmente ser um condutor aonde a presença de Deus, se você quer ser aquele que vai carregar a presença de Deus em lugares aonde você vai entrar, eu quero dizer que 2026 será um ano diferente na tua vida. Eu quero dizer que 2026 será um ano diferente na tua família, diferente no teu ministério. Eu quero dizer que a tua vida de oração da tua casa vai se tornar uma fornalha de Deus. Quando você fechar a porta do teu quarto, os céus se abrem diante de você, milagres extraordinários vão acontecer. Você vai olhar para fortalezas e aquelas não vão te intimidar. Você vai olhar para a dificuldade, aquilo não vai te intimidar. Sabe por quê? Porque você tem uma palavra de Deus para dizer: avance, 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 avance. Ei, se o inimigo quer te paralisar, se o inimigo quer te deixar você no limiar da tua fronteira, se ele quer trazer esse limite até você, é porque o diabo sabe quem é você. E eu finalizo hoje aqui. O que significa Gad? Olha o que significa Gad. Em Gênesis capítulo 49, em Deuteronômio 33, a bênção do nome de Gad, que aponta para a sua força em batalha, lealdade e sucesso em expandir seus territórios, sendo comparado a um leão que ataca e devora os seus inimigos, e que desfruta de bênção abundante por cumprir a aliança de Deus. É por isso que ele quer te paralisar. Sabe por quê? Porque o teu nome carrega a expansão. O teu nome Ele traz sobre a tua vida tomada de território. É por isso que Ele quer te limitar na tua necessidade. Ele quer fazer com que a tua visão fique limitada somente às coisas dessa terra. Mas hoje, profeticamente o Senhor, Ele está levantando os teus olhos. Ele está levantando os teus olhos. Ei, Jesus está atravessando o mar da Galileia para vir ao encontro aonde você parou, aonde você estagnou. Ele está dizendo para você: eu vim aqui hoje para expulsar todos os
demônios que estão querendo paralisar você. Sabe por quê? Porque tem território para você conquistar, tem território para que você possa avançar. Você não foi chamado para ficar parado, você não foi chamado para ficar paralisado, você não foi chamado para apacentar porcos, você foi chamado para destravar uma geração, você foi chamado para dar destino para aqueles que não sabem aonde estão indo. Você é o leão, existe uma voz dentro de você, você é o leão que ruge, que despedaça os seus inimigos. Há uma voz dentro de você, uma voz de pertencimento. Jesus atravessou o mar para te encontrar. Aleluia. É por isso que o tema dessa mensagem é rompendo limites. O diabo colocou um limite, mas a partir de hoje, a partir dessa primícia, você rompe o limite natural para começar rompendo o sobrenatural. O Senhor remove o iod e coloca a presença do Espírito Santo. Pastor, eu quero ser cheio do Espírito Santo. Pastor, sai do teu lugar e vem aqui na frente. Saia do limite. Saia do limite das tuas redes sociais. Saia dos limites daquilo que estão controlando você. Você não nasceu para controlar e ser controlado. O Senhor remove o iod, o controle humano, a vontade humana. E o Senhor, Ele coloca o rei, Ele coloca a vontade do Espírito. Ou seja, você vai deixar de viver na carne para começar a viver no Espírito. Você não foi levantado para se mover no teu ventre. Quem se move no ventre é a serpente. Você foi chamado para se mover no Espírito. No Espírito, no Espírito. Se você precisa romper limites, sai do teu lugar. Não sou mais eu que vivo, mas Cristo vive através de mim. O Senhor te tira de lugares limitantes, o Senhor te tira de lugar de comparações, o Senhor tira você dos lugares de comparações, onde você ficou preso por se comparar, por achar que você não é autossuficiente. Hoje o Senhor remove isso. Hoje o Senhor tira isso. Ele rompe essa mentalidade limitante de comparação. Você é eterno, você é única, você é único, você é um filho amado de Deus. Existe uma bênção sobre o teu nome, existe uma bênção sobre a tua identidade. E hoje Ele atravessou o rio. Ele atravessou o rio. Ele atravessou o rio para dizer: demônios, saiam. Esse jovem estava limitado a um cemitério, mas havia 10 cidades esperando por ele. Havia 10 cidades esperando por aquele que rompe limites, que conquista territórios. Eu não sei se você está me entendendo. Eu não sei se você está compreendendo, mas eu quero ser profeta aqui nessa noite. Existem territórios, lugares a ser conquistado. Não faça do teu ministério moradas de demônios. Santificamos, Senhor. O Senhor remove o iod da igreja, as estratégias humanas. Sabe por quê? Porque o crescimento não vem das estratégias humanas. O crescimento vem pela presença de Deus. Paulo plantou
plantou, Apolo regou, mas quem dá crescimento é Deus. Nós rompemos os altares de idolatrias. Nós rompemos nessa noite da liderança dos filhos dessa casa o orgulho de Satanás, de acharmos que somos melhores. O melhor aqui é a presença do Espírito Santo, porque Ele é o segredo do crescimento. Toda esterilidade, o Senhor está removendo o iode, o controle humano. Quando o Senhor tira o iode e Ele acrescenta ao rei, a esterilidade dá lugar para o propósito de Deus. O útero estéril que não gerava, agora está gerando. Sabe o que eu estou dizendo para você? O Senhor remove o iode da tua vida, e áreas estéreis da tua vida vão começar a florescer. Vem Espírito Santo, vem Espírito Santo. Batiza o teu povo, batiza, Senhor, batiza. Nós oramos por batismo no Espírito Santo. Pode falar em línguas. Me lanço no fogo. Haja cura. Esse é o meu lugar. Úteros estéreo, comece a gerar a partir de hoje. Me lanço no fogo. Fogo. Esse é o Batiza a tua igreja, batiza, Pai, batiza. Eu subo a montanha, eu não tenho medo. Esse é o meu batiza. Eu subo a montanha, eu não tenho medo. Esse é o meu lugar. Batiza. Cura. Eu não temerei o que me possa acontecer. Fala em línguas. Se a sua glória vir, Batiza com fogo, batiza. Eu não temerei Batiza. que possa O primeiro amor. Vem queimar. Nós precisamos do Espírito, nós precisamos, Pai. Oh, muda a nossa história, muda o nosso nome, mas acrescenta a vida do Espírito, o fluir do Espírito. Tira a tristeza, tira a angústia, tira o abuso, tira a rejeição e acrescenta aquele que é suficiente. Som, e dos quatro cantos o vento soprou.
espaço, que se abra os céus, o teu reino vem. Nossa fé está no nosso Deus. Que os céus fechados se abram, o teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus. Que os céus fechados se abram, o teu reino venha mover. A nossa fé A esperança estão em sobre todo o corpo, crianças, jovens, homens, mulheres, idosos agora, assim como o óleo descendo sobre a cabeça de Arão, sobre todo o corpo, sobre todo o corpo, sobre todo o corpo, sobre todo o corpo. A bondade de Deus está te encontrando nessa noite. A bondade de Deus. O Senhor atravessou Me seguirá, o rio, Senhor. sofreu colisões, quase morreu, Bondade me seguirá, porque a bondade dele, Senhor, tua bondade bondade me seguirá, Senhor. Bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou meu ser, entrego tudo a ti. Oh, oh. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Te amo, Deus, te amo, Deus. Te amo, Deus. Tua graça nunca falha. Ele está chegando, Todos os dias Ele está eu tocando estou em tuas mãos. nos seus filhos, está Desde libertando. quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei tua bondade de Deus. É a bondade de Deus. És fiel em todo tempo, Cante, igreja. em todo tempo tu és tão bom. Mais forte, igreja. Mais uma vez, és fiel em todo o tempo. Ele atravessou o Jordão, ele atravessou o mar da Galileia. Ele passou por colisões. Ele morreu numa cruz, só para resgatar você, só para libertar você, para te dar um novo nome, uma identidade celestial e um propósito eterno. Seguirá, Senhor, tua bondade me seguirá, Senhor. Coloque a mão no teu coração agora. Você que está aqui nessa noite, que estava longe, você sabe o que eu estou falando.
Essa palavra falou com você, como falou comigo. Não adianta estar dentro e estar fora. Os filhos não se perdem fora de casa. Ah, mas a faculdade, eu perdi meu filho para a faculdade, eu perdi meu filho para isso, eu perdi meu filho, depois que ele começou a sair, eu perdi meu filho. O filho se perde dentro de casa. A dracma não estava perdida fora de casa, estava perdida dentro de casa. Não adianta você pensar que está dentro, mas decidir construir a tua vida longe da presença. Religião não salva ninguém, irmão. Religião deixa a pessoa egocêntrica. Religião, ela apenas pode te dar um Deus, mas Jesus, ele veio nos dar o Pai. Sabe por que Gade não queria a presença? Porque quando você chega perto da presença, você nunca mais é o mesmo. Quando você chega perto da presença de Deus, você começa a pensar como Ele. Você começa a agir como Ele. E você começa a falar como Ele. Quando os demônios saíram e a presença de Jesus entrou na vida daquele homem, ele está dizendo: eu estou disposto a largar tudo. Porque eu tinha um amigo que também estava endemoniado aqui, ele estava comigo aqui também. E eu quero carregar essa presença aí onde eu for. O que o Senhor fez comigo, eu vou fazer com todas as pessoas. Essa é o comprometimento com a presença, é pertencer. I belong to Jesus, eu pertenço a Jesus. Eu quero pertencer. Porque se a presença de Deus habitar aqui na minha vida, o pastor vai ter que aumentar essa igreja 10 vezes, porque eu quero trazer 10 cidades. E hoje você quer dizer assim: hoje eu decido construir a minha vida na presença de Deus. Eu quero romper com o mau caráter. Eu quero começar a comprar e pagar. Quando sair palavra da minha boca, não vai ser mais mentira, vai ser verdade. Não vou mais sonegar imposto. Porque sabe de uma coisa? O Senhor está removendo o iote, o jeitinho brasileiro de muitas vidas aqui, ó. E sabe de uma coisa? A tua empresa não vai depender da tua mão, meu irmão. A tua empresa vai depender do Rei, da presença do Espírito Santo. Você não vai depender mais de Bolsa Família não, meu irmão. Sabe por quê? Porque você não vai olhar mais para a terra, você vai olhar para o céu. O céu vai cuidar de você. É você que vai entesourar, é você que vai romper. E eu quero fazer uma pergunta hoje. Quem decide hoje dizer: Jesus, eu quero que tu habite em mim, de verdade. Eu entrego a minha vida hoje. Eu termino essas primícias. Eu quero terminar como aquele cara que sentou aos pés de Jesus. Ele estava sã consciência, ele estava liberto, ele estava vestido, ele estava ali olhando para os olhos de Jesus, cheio da graça, cheio da unção. Eu não quero mais ser o mesmo. A partir de hoje, aonde você for, eu irei. Você tem pessoas aqui que decidem hoje a deixar tudo para trás. Imoralidade sexual, pornografia, aquilo que Deus te pedir. Quero ver se você está à margem para deixar tuas redes sociais à margem para romper no sobrenatural. A amante, parar de fretar lá aquela menina não é tua, aquela menina lá é uma filha de Deus, ela já tem um marido. Porque se você decidir a presença de Deus, muita coisa vai embora, meu irmão. Não é só 2.000 demônios, não. Muita coisa vai embora. Pastor, eu decido hoje. Levante sua mão comigo, onde você está. Tem alguém aqui nessa noite? Levante bem alto, sim. Tenha medo não, meu irmão. Tenha medo não. Levante a sua mãozinha assim. Levante, fica com a tua mãozinha levantada. Eu quero orar com você.
porque hoje eu também decido romper com bloqueios limitadores que estavam me limitando, mentalidades que estavam me limitando. Hoje eu decido romper. Eu decido romper porque eu quero conquistar território, eu quero viver o sobrenatural, eu quero romper barreiras, eu quero acreditar que Deus é capaz de fazer, porque Ele é o mesmo ontem, hoje, Ele é eternamente. Eu quero colocar as minhas mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Eu quero ver o sobrenatural, eu quero viver um cristianismo, um rompimento dos bloqueios limitantes. Eu não quero viver um cristianismo limitante, eu quero chegar nas cidades e saber qual é o propósito que eu estou chegando lá. Eu estou chegando lá porque eu estou cheio do Espírito Santo, eu estou carregando a presença de Deus. Diga: Senhor Jesus, eu decido abrir o meu coração para ser portador da presença de Deus. Senhor, me liberta de tudo aquilo que está me limitando. Eu te reconheço como Rei, como Senhor e Salvador. Eu entrego o controle, eu entrego o iorte, eu entrego para que o Espírito Santo habite na minha vida. Eu decido hoje não viver mais na carne, mas eu decido hoje viver pelo Espírito Santo de Deus. Então todas as áreas da minha vida vão receber o impacto do poder do Espírito Santo. Áreas paralisadas vão começar a se movimentar, áreas estéreis vão começar a gerar vida, áreas que o mundo estava dizendo que não ia dar nada, o Senhor está libertando, está trazendo um novo de Deus na tua vida. Aplauda o nome do Senhor. Aleluia. Pode sentar, queridos. Aleluia. Pode sentar, estamos terminando. Por gentileza, quem que fez as mesas hoje aqui, traga para mim, por gentileza. Teve várias pessoas. Teve uma célula que fez aqui a mesa, ajudou também. Teve a dança, né, pastora Carla? Foi a dança também? Foi? A adoração, a dança, os gaditas. E teve uma empresa que ajudou também. Me ajude aqui. Raiz Park, né? O Marte, que é proprietário, também ajudou. Tem mais alguém? Quero honrar. E me surpreenderam essa mesa aqui. Todos vão poder participar, todos, literalmente. Só quero ajeitar aqui. Todo esse pessoal que está aqui vai vir aqui, tá? Todo o pessoal que está aqui vai vir aqui. E todo o pessoal que está lá vai vir todo isso aqui, tá bom? Todo mundo vai participar da mesa. Pega, aí você dá o teu espacinho. Quem trouxe o teu presente aí? Quem trouxe, né? O pastor Tiago aqui tem 22 livros para abençoar. Então quem deseja sair daqui com uma literatura abençoada, você vai vir aqui e vai pegar, né, o livro. Se coloque de pé, pode se colocar de pé. O prospecto, eu gostaria que os diáconos pudessem colocar as caixinhas, são 4 caixas, vocês podem colocar aqui. Me ajude aqui, pastores, por gentileza. Não, o pastor está, isso. Acho que poderíamos colocar no chão aqui, né? Isso, e o pessoal poder colocar. Você que tem o presente, se coloca de pé aí. Você pode procurar a pessoa que você vai abençoar. Amém? Levante sua mãozinha assim, que o amor do Pai, a graça do Filho, a doce comunhão do Espírito Santo, seja com a tua vida hoje e sempre, e saia deste lugar cheio do Espírito Santo, e seja